A mitologia é o inconsciente em forma de narrativa. Sejam bem-vindos ao nosso canal Psicanálise e Mitologia. Meu nome é Rogério Corrêa Nascimento, eu moro em Porto Alegre, sou psicanalista e há mais de 30 anos eu estou nesse percurso. Este canal é um projeto, esse é o segundo canal, tem outro canal também que está relacionado a esse, Psicanálise do Mundo, onde eu coloco aulas de um percurso analítico, um percurso psicanalítico, onde eu faço uma análise então do sujeito contemporâneo. Este canal também tem essa ideia, né, de transformar aulas de um percurso analítico, de um percurso psicanalítico em vídeos, em aulas de vídeos, por meio de vídeos aqui no YouTube. Então sejam bem-vindos ao canal Mitologia, Psicanálise e Mitologia, Psicanálise e Mitologia. Este canal então terá muitas aulas sobre muitos vídeos, né, sobre esse tema, mitologia e psicanálise, psicanálise e mitologia. Também muitos vídeos, muitos temas, então para que você possa acompanhar passo a passo desse percurso, faça a sua inscrição no canal, o canal é gratuito, né? Faça a sua inscrição no canal e no final deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário. Esse é um tema muito extenso, muito amplo, né? E quem sabe algumas colocações aqui sobre alguns mitos, alguns paralelos com a psicanálise, alguém tenha algo mais, uma visão mais elaborada, melhor elaborada ou diferente também, deixe seu comentário também ou alguma pergunta. Bom, esse é o primeiro vídeo então deste canal e eu quero fazer um paralelo, né, sobre a psicanálise e a mitologia e uma possível diferença de elaboração entre Freud, Lacan, e por isso o título desta aula é Freud, Lacan e o Teatro do Inconsciente. A mitologia é o inconsciente em forma de narrativa. Esse vai ser a principal visão, a principal elaboração deste canal. Bom, Freud leu a psicologia, aliás, a psicologia não, a mitologia como expressão simbólica dos desejos reprimidos. Lacan, por sua vez, como linguagem estruturada que fala da falta, do desejo e da castração. Então, digamos assim que Freud deu o primeiro passo, ele teve a primeira elaboração da coisa toda, e Lacan aprofundou, Lacan deu uma continuidade. Não que sejam, digamos assim, diferentes, né? Mas a elaboração, a forma de aplicação, a forma de a forma de ver, né, ela tem as suas peculiaridades em Lacan e em Freud. Então, Freud via a mitologia como expressão simbólica dos desejos reprimidos, Lacan como linguagem estruturada que fala da falta, do desejo, da castração. Até porque, por exemplo, Freud elaborou o inconsciente como o isso, né, como o id. Lacan falava do inconsciente como estruturado, né, como linguagem. Então, é nessas águas que nós vamos, como Ulisses, né, voltando para Ítaca, é nessas águas que nós vamos navegar, entre Freud, Lacan e as elaborações da mitologia como flutuações do inconsciente. Os mitos não explicam o mundo, mas eles encenam o inconsciente. Esta é a principal elaboração do Freud. Por isso, a psicanálise tem toda a relação, né, com a mitologia, inclusive o nome, né, psicanálise, que vem do psique, que já é um mito grego.
Também o próprio, digamos, a palavra mais estudada na psicanálise, eu acredito, né, a estrutura mais estudada na psicanálise, que é o Édipo, também é central na mitologia. Mas tudo isso nós vamos falar no decorrer aqui dos vídeos. Então os mitos não explicam o mundo, mas eles encenam o inconsciente. Por isso, estudar Édipo, Narciso, Medusa ou Antígona é de algum modo estudar o próprio sujeito, o sujeito na sua estrutura mais profunda. Então, vamos começar pelo paralelo entre mitologia e psicanálise. Freud e Lacan compreenderam o mito como via privilegiada para a verdade do inconsciente, tanto um quanto o outro. Enquanto Freud via no mito a expressão dos conflitos universais, Lacan via nele uma estrutura de linguagem que organiza o desejo. Então, para Freud, o mito dramatiza o recalcado, desejos, rivalidades e culpas da infância. Lacan via o mito como o discurso, né? Fala de uma estrutura simbólica que atravessa o sujeito. Então, esta é a perspectiva de Lacan, né? O mito é discurso, fala de uma estrutura simbólica que atravessa o sujeito. O mito fala daquilo que atravessa o sujeito, daquilo que constitui o sujeito, daquilo que é a própria estrutura do sujeito. Mas os dois têm em comum, né, que ambos reconhecem na mitologia uma gramática do inconsciente. Isso é importante. Então, Freud ele usa muito os mitos, né? Édipo, Narciso, Totem e Tabu, e também coloca, inclusive, o personagem bíblico, Moisés, como um desses mitos estruturantes, fundantes, né, da constituição do sujeito. Lacan trabalha bastante Antígona, Orfeu, Medusa, Eco, Tiresias, né? Então, para Lacan, o mito é o inconsciente falado pela boca da cultura. Também nós vamos trabalhar bastante esta questão. Um outro caminho que nós vamos trabalhar, né, é esta questão do que o mito, ou do que a mitologia realmente fala a respeito do inconsciente, né, da constituição do sujeito. Então, por exemplo, o mito de Édipo, por exemplo, que é usado prioritariamente pelos primeiros psicanalistas, principalmente por Freud. O mito de Édipo, entre o desejo e a lei. Édipo é aquele herói, né, que mata o pai e desposa a mãe. Não é uma história sobre moralidade, mas sobre estrutura do desejo. Eu acho que acredito que eu não preciso explicar aqui, né, toda a história do Édipo, desde o oráculo até quando ele sai errante, fura seus próprios olhos e sai errante, porque acredito que seja já bem conhecida essa história. Então, só quero falar aqui do andamento, né, do mito. Então, Édipo mata o pai, desposa a mãe, mas isso não é uma história sobre moralidade, mas sobre estrutura do desejo. A psicanálise vê dessa forma. Então, para Freud, o complexo de Édipo é o núcleo do inconsciente, o desejo incestuoso e a rivalidade parricida, né? E isso forma, então, a base da subjetividade. Isso forma o próprio movimento do sujeito enquanto ele está se formando. Lacan desloca o foco. O pai é uma função simbólica, não necessariamente um personagem fixo, né? Mas é uma função simbólica. Daí que ele traz o nome do pai, que introduz a castração e organiza o desejo. Então, o nome do pai necessariamente não seria o pai, né? O pai biológico,
pai histórico, o pai como um sujeito definido, mas ele pode ser o nome do pai, ou seja, uma função que introduz a castração e organiza o desejo. Então, Édipo, portanto, aqui não é o crime que importa, mas o drama da inscrição da linguagem, o preço de tornar-se sujeito. Então, Édipo, na verdade, ele não sabe o que está fazendo, né? Ele não sabe, ele não faz isso de forma consciente. Por isso, Édipo fala do nosso inconsciente. Então, o sujeito nasce onde o desejo é interditado. O Édipo se constitui, né? Édipo para nós, para o sujeito pós-mitologia, justamente porque ele é a própria manifestação do desejo, movido pelo inconsciente. Nós temos um outro mito, que nós vamos também falar bastante, porque ele é muito caro à psicanálise, que é o mito de Narciso, que fala da alienação e do imaginário. Narciso é aquele personagem que se apaixona pela própria imagem refletida, né, num lago, na água. E ele morre ao tentar possuí-la, né? Segundo alguns, morrem de tanto desejo, outros pela imagem, outros morrem pela admiração, para outros ele morre pela fixação. Há muitas vertentes, há muitas variáveis, há muitas variantes a respeito do mito de Narciso, dependendo da maneira e por quem ele é contado. Mas, em síntese, ele apaixona-se pela própria imagem e morre ao tentar possuí-la, morre ao desejá-la, né? Freud sempre viu aqui, em essencial, o narcisismo primário, que é o amor de si antes do amor objetal, o amor por si antes do amor objetal. Muito se fala hoje em narcisismo, mas que determinados sujeitos são narcisistas, porque a partir dessa elaboração do narcisismo primário, surgiu então algumas outras elaborações do narcisismo, e hoje nós temos o narcisismo primário, que é o narcisismo de todos nós. Se é um sujeito, há narcisismo ali, e temos também a estrutura narcísica, né, que é aquilo que constitui o sujeito de uma maneira mais patológica, como a gente falaria, que é o narcisismo como nós conhecemos hoje. Quando se nomina um sujeito de narcisista, está se falando desse narcisismo estrutural, não necessariamente do narcisismo primário, porque o narcisismo primário ele possui a todos nós. Lacan amplia esse conceito no estádio do espelho, quando ele fala do eu que surge alienado, um reflexo, uma função que o sujeito toma por si. A partir do momento que ele se reconhece como sujeito, ele se reconhece, então, a primeira é uma alienação, né? Porque ele se separa, né? Ele se vê, então, como um sujeito único, individual, não mais ligado àquela figura que antes ele pensava que fazia parte, ou que ele fazia parte daquele outro. Então, Lacan amplia isso no estágio do espelho. O eu surge alienado, um reflexo, uma função que o sujeito toma por si. O eu é uma imagem, não uma essência. O sujeito se constitui pelo olhar do outro. Ao olhar para o outro, e ao olhar que o outro olha, então há essa troca, né, de elaboração. Então, a alienação imaginária é o preço da identidade, né? Eu me reconheço agora como um sujeito, logo a alienação imaginária. Então, o espelho dá forma ao eu, mas ao custo de uma perda do ser. Porque então agora eu me vejo como alguém desamparado, né? Alguém totalmente desamparado,
que precisa então agora ser. Mas isso nós vamos trabalhar bastante também nos próximos vídeos. E também nós vamos ver aqui, por último, mitos como estrutura do desejo. O mito em Freud e Lacan é o discurso do desejo. Cada mito encena um modo de relação com a falta essencial, com a falta constituinte, com a falta estrutural do sujeito. Então, Édipo fala do desejo diante da lei. Narciso, o eu diante da imagem. Medusa, o horror da castração. Antígona, o gozo além da ética. E Orfeu, o olhar que perde o amado ao buscar a certeza. Então são construções da psicanálise a respeito da mitologia, ou a mitologia na visão psicanalítica. Então o mito é assim um mapa o mapa do inconsciente. O mito é assim mapa do inconsciente, onde cada figura encena um modo de gozar, desejar e sofrer. Ser. Então nesse, como eu disse no início, nessas águas que nós vamos navegar aqui nos vídeos deste canal. Então nós temos, para começar, algumas aplicações clínicas, né? Porque isso é importante a gente elaborar. A primeira é a função mítica na escuta analítica. Na clínica, o mito serve como operador simbólico, permite nomear o inominável. O analista pode escutar o paciente em chave mítica, não para interpretar mitos, mas para revelar estruturas universais. Rivalidade edípica, narcisismo, culpa, repetição, interdito, né? Porque o mito oferece uma linguagem para que o paciente para aquilo que o paciente ainda não consegue dizer. Então, o psicanalista, o analista, a psicanálise, ela pode trabalhar, né, com essa função do mito, né, como operador simbólico, que permite então nomear o inominável, que o mito revela essas estruturas universais que são, né, a rivalidade edípica, o narcisismo, a culpa, a repetição, o interdito, o saber, o não saber. E também, quando nós falamos de Édipo, nós lembramos de Édipo e a estrutura do desejo. O Édipo reaparece no discurso do neurótico, porque neuróticos somos todos, como ambivalência entre amor e culpa, obediência e rebeldia. É o que define o humano como um ser contraditório. A clínica, então, é o espaço onde o sujeito reconhece o desejo interditado sem sucumbir à culpa. Porque a clínica não fala de moralidade. A clínica não moraliza o movimento. Mas a clínica faz com que o sujeito elabore estas coisas. Então, o trabalho clínico é atravessar o Édipo, não repeti-lo, né? Para Lacan, né, o Édipo ele é muito mais uma estrutura, né, do que um determinado evento na história do sujeito. Também nós temos a questão do narciso e o imaginário do eu. O narcisismo é o campo da imagem, da aparência e do olhar. Pacientes narcisicamente fixados sofrem com a ferida da imagem. Precisam do olhar do outro para existir. E aqui tanto faz se nós estamos falando do narcisismo primário ou do narcisismo estrutural, né, da estrutura narcísica, que é uma coisa mais complexa, diríamos patológica, né? O analista, ao não ocupar
o lugar do espelho, devolve o sujeito à sua falta. Porque não é função do analista oferecer cura, mas oferecer o ambiente, a oportunidade, a ética, né, para que o sujeito, então, para que o sujeito, então, receba esta falta, não como culpa, mas como parte, né, daquilo que ele é, para que, então, a partir daí ele possa elaborar isso a partir da análise. E por último, nós temos o mito como função da elaboração, ou função de elaboração. A mitologia permite ao sujeito simbolizar seu sofrimento, ao invés de vivê-lo como destino. O mito não é fuga da realidade, mas modo simbólico de suportar o real. Ao reconhecer-se em Édipo, Narciso ou Antígona, o sujeito passa, né, do acting out à palavra. O que isso significa, né? O inconsciente que substitui a verbalização de conflitos, sentimentos reprimidos ou memórias dolorosas, né? Em vez de falar sobre o que sente, a pessoa age ensinando o conflito de forma repetitiva, como uma tentativa de expressar ou evitar uma experiência psíquica intolerável. Então esta ação contínua, essa repetição, essa volta sempre ao mesmo lugar, na verdade é um evitamento, né, da dor real. Então, o mito em análise é o espelho simbólico onde o sujeito reencontra o seu desejo, para que, reencontrando o seu desejo, ele, na linguagem de Lacan, né, ele elabore isso e transforme isso em linguagem. Isso é um movimento da clínica. Então, Freud, o iniciador de tudo isso, ele fez da mitologia uma gramática do inconsciente. Lacan, nós podíamos dizer que ele fez da mitologia a sintaxe, né? A sua sintaxe. Então, cada mito é uma metáfora do desejo. E cada sessão analítica é uma descida ao labirinto mítico do sujeito. Então, na clínica, o analista é menos intérprete de histórias, é mais guardião das travessias simbólicas. Então, o analista ele não vai resolver as questões, né? Ele não vai resolver para o sujeito, ele não vai oferecer técnicas, táticas, saídas, estratégias, mas ele vai interpretar estas questões obscuras, estas questões que atravessam o sujeito para que ele possa então fazer a travessia. O mito começa onde a linguagem encontra o seu limite e a análise começa onde o mito se torna palavra viva. Então, é muito interessante, é muito importante, né, que o analista ele conheça bem essas questões da mitologia. Ele não vai ser intérprete da mitologia, nem aplicar a mitologia na clínica assim de forma direta, mas ao conhecer a mitologia e as funções da mitologia, ele vai ter um melhor conhecimento das estruturas humanas, do inconsciente humano e de todas as questões que atravessam o sujeito e onde o sujeito pode fazer a travessia. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Esse foi digamos assim, entramos no barco, né? Colocamos a moeda para o barqueiro e nós vamos fazer essa travessia aí, falando da psicanálise e da mitologia. Se você gostou do vídeo, é um assunto complexo, né, para a gente trabalhar em poucos minutos aqui, né, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like,
faça a sua inscrição no canal e, porque nós vamos aprofundar bastante essas questões, faça a inscrição no canal, compartilhe e deixe um comentário também, ok? Até o próximo vídeo.